Olá, boa noite. Edeilson Júnior, Evelyn Metódio, Leandra Araújo, a Tayane, tudo bem? Ticiane, Cíntia Leite, Valéria Costa, Claudinha do Vale, Araceli, em primeiro lugar, feliz 2017, feliz 2018 para vocês. Jane, Kelly, Cristiane, só esperando dar um pouco mais de 20 pessoas para a gente começar essa live hoje, que a gente vai falar. Renata, feliz 2018 especial para você, viu, Renata? Renata é nossa colaboradora, que vai também nos ajudar aí ao longo de 2018. Então, pessoal, a live de hoje será sobre acompanhamento ultrassonográfico no pré-natal. Cíntia Leite, olá, Cíntia, se eu não me engano é jornalista, tem uma coluna muito legal acho que é no NE10, que é sobre casa saudável. Ela fala sobre muita coisa interessante sobre saúde, sabe? Bem legal. Temos aqui também a Ávila, né? Minha querida lá do Na Hora, e Kelly Cristiane. Então, pessoal, hoje a live é sobre a ultrassonografia no pré-natal. Há vários anos eu já realizo esse acompanhamento pré-natal diferenciado com a utilização da ultrassonografia no pré-natal. Na verdade, quando a gente fala um pouquinho para vocês sobre ultrassonografia no pré-natal, em primeiro lugar a gente tem que falar sobre uma subespecialidade da obstetrícia, que é a medicina fetal. A medicina fetal, ela surgiu na década de 70 com os primeiros modelos de equipamentos de ultrassonografia, e ela realmente seguiu como especialidade médica, na verdade, como área de atuação da obstetrícia em 2004. O primeiro concurso no Brasil para o certificado de atuação em medicina fetal foi em 2004, e nesse concurso, na verdade, foi uma seleção de currículos em que os principais professores de obstetrícia e medicina fetal no Brasil foram precursores aí na especialidade, né, na área de atuação medicina fetal. O primeiro concurso mesmo de prova foi em 2005, e eu tive o prazer de participar deste concurso e graças a Deus fui aprovado. Aqui em Recife nós tivemos nessa época aproximadamente 5 ou 8 candidatos, todos aprovados, graças a Deus. Nós temos várias pessoas capacitadas aqui em Recife e no Brasil todo. E desde 2005, como eu acabei de falar, a gente tem esse certificado de atuação. Na verdade, tudo que eu estou dizendo não é para dizer, mas está fazendo a live para dizer que é certificado, tarará, tarará. Não. A grande diferença é que, em geral, quem se especializa em medicina fetal, as pessoas muitas vezes ficam trabalhando de forma isolada na medicina fetal. Só realizam as ultrassonografias e os procedimentos invasivos em medicina fetal. A medicina fetal, em geral, ele apresenta como principais procedimentos diagnósticos a amniocentese, a biópsia de vilo corial e a cordocentese. Existem algumas situações específicas em que são necessárias estes procedimentos. A medicina fetal também tem avançado bastante no tratamento de algumas patologias cirúrgicas fetais. Inicialmente, a gente também tinha algumas patologias da bexiga, né, para o nascimento de um bebê mais saudável. Existiam alguns procedimentos que se colocavam alguns PETs, né, algumas comunicações para que a bexiga funcionasse, principalmente no caso, em alguns casos de patologias da bexiga, como eu falei. A meningomielocele hoje é um avanço, o tratamento ainda na gravidez, com a correção de alguns defeitos congênitos, né, como o que eu acabei de falar. E aqui em Recife, inclusive, nós começamos a fazer esse procedimento. Quando eu digo começamos, não é porque eu comecei, eu não faço parte, mas orgulhosamente eu tenho um prazer de dizer que Orlando Neto é um especialista fantástico aqui em Recife em medicina fetal, preceptor da residência médica do IMIP, professor do CETUS. Orlando realizou alguns procedimentos em meningomielocele aqui em Recife,
E eu tenho orgulho de dizer que Orlando, inclusive, foi meu residente. Eu tive honra de ser preceptor por 1 ano lá no IMIP do Orlando, e hoje ele faz uma medicina fetal infinitamente superior à minha, até porque ele só trabalha nessa área da medicina fetal. Então, quando se especializa em medicina fetal, normalmente os especialistas eles caminham apenas para o atendimento de ultrassonografia. Em geral, são poucos aqui em Recife profissionais que atuam na medicina fetal e na obstetrícia. E é esse o grande paradoxo que muitas vezes eu não entendo, né? Se a gente se especializa tanto, como é que a gente vai deixar de fazer o básico? A gente precisa continuar a fazer o básico, né? Então, esse é o grande diferencial. Eu costumeiramente acompanho o pré-natal e realizo as ultrassonografias das pacientes, de diversas pacientes. Algumas também preferem realizar, por uma questão de comodidade ou relacionada ao convênio, as ultrassonografias fora, mas eu garanto, com a experiência de quem já atua e persiste na medicina fetal e ultrassonografia e na obstetrícia clássica, que realmente assim não tem prazer maior em obstetrícia do que aquele que você dá o primeiro diagnóstico da gravidez, mostra ao casal os primeiros batimentos cardíacos, define o sexo fetal, muitas vezes realiza esse rastreamento no primeiro trimestre através da translucência nucal, realiza também a ultrassonografia morfológica e o rastreio também para algumas patologias relacionadas à pré-eclâmpsia grave. A gente também continua nesse acompanhamento ultrassonográfico, muitas vezes quando a gente possui um equipamento de ultrassonografia com 3D e 4D, e essa correlação entre o rostinho do bebê que a gente visualiza na ultrassonografia 3D e no nascimento, essa aí é bem interessante. Então muitas vezes a gente até tem um costume de dizer, olha, aqui parece mais com o pai, esse aqui parece mais com a mãe, e muitas vezes realmente isso coincide, na verdade, isso tem uma correlação, né? Queria até agradecer aí a presença da doutora Denise de Carvalho. Denise, ela é cirurgiã do aparelho digestivo e também tem uma visão mais integral da medicina. Então, ela trabalha muito com a medicina funcional. E dentro da área da medicina funcional, a gente tem um campo importante que é o que eu chamo de ginecologia integrativa e funcional, em que considera o paciente como um todo. Nessa visão em que a gente considera o paciente como um todo, é muito comum que nós realizemos o acompanhamento, logicamente, quando capacitado, da paciente como um todo. Então, se eu estou fazendo acompanhamento, realizando acompanhamento da mãe, eu tenho que ver também um bebê, eu tenho que ver um embrião, principalmente no meu caso, que pego inúmeras gestantes de alto risco, e esse acompanhamento é diferente, faz a diferença. Tem muita cliente que realmente nem quer realizar ultrassom fora porque tem medo por conta do passado do que já aconteceu, e também confia muitas vezes na formação do obstetra também quando ele tem o certificado de atuação em medicina fetal. Tudo isso que eu estou falando para vocês, mais uma vez, não é para me vangloriar, é apenas um insight que realmente esse acompanhamento ele é diferenciado, mas de nada vai diminuir, no caso, para quem faz o acompanhamento de forma isolada. Então, se por acaso você tem seu acompanhamento com o seu ultrassonografista de confiança, você gosta dos exames dele, da avaliação, ele é atencioso, ótimo, excelente. Se o colega obstetra, ele também realiza o acompanhamento obstétrico sem realizar a ultrassonografia, ótimo. Se você confia nesse profissional, excelente. Isso é que importa. É importante também que existem pessoas que também pensam como um todo. Então, infelizmente, por uma questão, às vezes, até de mercado, de sistema de saúde, a gente se especializa tanto e, às vezes, ou fica nessa especialidade isolada, como é o caso da medicina fetal. Infelizmente, pelo menos aqui em Recife, são poucos fetólogos que realizam acompanhamento pré-natal, certo? E muitas vezes a gente também é meio que impedido por uma questão de mercado de realizar a ultrassonografia e o acompanhamento obstétrico convencional. Como, na verdade, eu tenho um preceito de que eu não estou aqui para fazer o que, digamos assim, o que é para fazer, o que todo mundo faz, eu estou aqui para fazer o que é o certo, então eu trago para vocês essa visão.
Existem inúmeros profissionais em São Paulo, Minas Gerais, em Brasília, até fora do Brasil, que estudam essa correlação entre a obstetrícia e a ultrassonografia e a medicina fetal. São essa experiência que faz a diferença. Então, a gente tem um professor ilustre lá da Bahia, o Dr. Luiz, que também realiza ainda, ele não deixou de ser parteiro, não deixou de fazer o básico, apesar de ser um exímio ultrassonografista especializado também em medicina fetal. Nós temos também um exemplo até da Inglaterra, lá do professor Nicolaides, que ele até hoje, além de realizar a ultrassonografia, ele participa de alguns artigos e provavelmente de procedimentos cirúrgicos em medicina fetal e também estuda a nutrição fetal. Na obstetrícia e, na verdade, mais especificamente na medicina fetal, um grande ganho que eu posso dizer para vocês em relação à saúde pública foi a administração do ácido fólico, reduzindo a incidência e a prevalência dos defeitos congênitos relacionados ao tubo neural. Meningomielocele, acrania, encefalia, alguns defeitos da parede anterior. Existe alguma correlação também com deformidades também no lábio e outras patologias do sistema nervoso central. Então, um grande ganho da medicina fetal foi a utilização do ácido fólico. Então, o professor Kyprios Nicolaides é um dos pesquisadores que também utiliza a correlação da nutrição fetal. Isso aí também é extremamente importante, é uma área que eu estou estudando já há 3 anos e, aliás, a gente já teve 2018, já são 4 anos. Isso realmente faz a diferença. Então, o fetólogo, ele não pode isoladamente ficar em procedimentos diagnósticos, em procedimentos cirúrgicos. Eu realizo alguns procedimentos diagnósticos, principalmente a amniocentese, não tenho experiência de biópsia de vírus, não tenho experiência com colossentese, mas tenho experiência na assistência obstétrica de alto risco. E isso realmente, como falei, faz a diferença, como também estuda a parte da nutrição fetal. Um dia os especialistas em medicina fetal realmente serão inúmeros. Eu acredito que a ultrassonografia vai fazer parte do arsenal propedêutico do obstetra, até porque, como eu já escrevi no último post, poxa vida, se o cardiologista realiza o eco fetal, se o cirurgião vascular realiza, em muitos casos, a ultrassonografia com Doppler venoso, se o mastologista, em alguns casos, também realiza a ultrassonografia mamária, por que não o obstetra, ginecologista, realizar os exames da sua especialidade? Ninguém está dizendo que outros profissionais não podem realizar ultrassonografia, não é isso. Mas também não faz sentido você podar um especialista de realizar um exame da sua especialidade. É diferente, é completamente diferente. E minha experiência mostrou ao longo desses anos que esse acompanhamento faz a diferença. Eu já peguei casos em que muitas vezes eu coloquei o transdutor e identifiquei um defeito congênito que não foi identificado nas ultrassonografias realizadas em outros profissionais. Costumeiramente, as pacientes, as clientes, quando realizam ultrassonografia fora, ficam preocupadíssimas porque algum colega realizou ultrassonografia e viu que o líquido estava aumentado, diminuído, que viu que a curva de crescimento do bebê não estava normal, que estava preocupado com a alteração da placenta grau 1, grau 2, grau 3. Imagine a seguinte situação: você realiza o acompanhamento desta sua cliente, você obviamente vai ter um bom relacionamento com ela. Então, se você também realiza a ultrassonografia, ela já tira todas as dúvidas naquele momento. Então, isso é um diferencial. É para todo mundo fazer desse jeito? Não é para todo mundo fazer desse jeito. Mas, como eu falei e repeti já aqui algumas vezes, as pessoas que têm esta formação também não podem ser penalizadas. Então, por exemplo, para mim, que faço a medicina fetal, é muito mais gratificante você acompanhar o paciente como um todo. Eu vejo a mãe e vejo o feto. Ok? Bom, essa é uma live mais introdutória mesmo. Eu queria passar para vocês a minha experiência com a ultrassonografia e a obstetrícia. Eu sonho realmente que os equipamentos de ultrassonografia estejam presentes em diversos consultórios ginecológicos e obstétricos. Se você tem um arsenal para oftalmologia, para otorrinolaringologia, para hemodinâmica, para cirurgia, você também tem uma propedêutica básica. É preciso conscientizar de que existe um avanço tecnológico e você não diminui a humanização se você dá essa assistência de forma diferenciada. Pelo contrário, é possível você diminuir morbimortalidade materna e perinatal e assim você realmente prover, você oferecer
os melhores serviços para a sua cliente. A gente está falando de qualidade, a gente está falando de uma obstetrícia personalizada. Infelizmente, por uma questão de custo, a gente não pode oferecer isso de uma maneira sistemática para a rede pública, o que é uma pena e inviabiliza principalmente a formação de diversos médicos que aprendem no serviço público, num país onde a gente tem uma economia completamente, né, de péssima qualidade, uma política, não precisa nem falar para vocês como que está a nossa política, e os hospitais universitários, em muitos casos, estão completamente sucateados. Então, tudo isso que a gente realiza, na verdade, muitas vezes depois desse acompanhamento tradicional, né, onde a gente acaba colocando, né, no nosso consultório e iniciando esse acompanhamento. Eu até costumo dizer que a gente acaba se apegando mais aos bebês, né? Existe também esse lado, porque é óbvio, se eu estou realizando o acompanhamento ultrassonográfico, é óbvio que eu vou passar mais tempo. Eu vou passar mais tempo vendo esse bebê, muitas vezes olhando no 3D. Às vezes a gente até conversa, né? Quando o bebê não está com a posição boa, e conversa para que mude de um lado, mude de outro para outro, e aí facilite o nosso exame. Existe esse apego, né? Existe essa relação. Quando você se relaciona bem com o seu cliente, com o seu familiar e também com o cliente que está lá dentro do útero, então esse acompanhamento eu acredito que seja um acompanhamento integral, né? Um acompanhamento diferenciado, um acompanhamento não exatamente ou especificamente na parte técnica, né? Mas também na parte emocional. A medicina que eu acredito é aquela que realmente você tem uma boa relação médico-cliente. Não como todo relacionamento, a gente precisa ter limites, lógico, né? Todo mundo tem sua limitação, eu não posso também ficar aperreando minha cliente toda hora, nem minha cliente, muitas vezes, ficar, entre aspas, aperreando toda hora. É preciso, antes de mais nada, existir o respeito. Quando a gente respeita e faz isso de coração, com qualidade, faz toda a diferença. Então, eu tenho inúmeros casos em que esse acompanhamento foi o diferencial para gestações de alto risco. E como eu falei para vocês, eu não estou aqui para falar o que todo mundo fala, para dizer o que manda o SUS, para dizer se é disponível, o que não é. Eu estou aqui para oferecer o que eu acho que é melhor. E essa forma de me comunicar com vocês, muitas vezes até com alguns profissionais de saúde, é que pode despertar uma valorização no nascimento. Porque, como diria Michel Aldan, se você quiser mudar a saúde de uma população, se você quiser até humanizar o mundo, humanizar as pessoas, é preciso humanizar o nascimento. Então, é preciso humanizar, é preciso valorizar essa especialidade, obstetrícia e neonatologia, porque realmente a gente vai acabar fazendo a diferença, como diz minha grande amiga Andrea Frix, fazendo a diferença nessa população. Então eu queria encerrar essa live esperando alguns comentários e perguntas de vocês. Eu vou tentar dar uma corridinha no que já foi perguntado para ver se eu consigo. E aí eu estou à disposição de vocês para algumas perguntas do que vocês julgam, tá bom? Importantes. Então vamos lá. Eu vi uma pergunta que foi sobre o acretismo placentário, né? Se a gente pode dar o diagnóstico. Vi aqui pessoas maravilhosas, né? Meu amigo Diego Costa fez o curso de nutrologia comigo ano passado. Então, se o ultrassom pode diagnosticar acretismo placentário? Pode sim. Leandro Medeiros também está aqui, o meu pediatra, Reginaldo, excelente pediatra aqui de Recife, um cara também que pensa fora da caixinha, bem diferenciado. Agradeço também sua ajuda, Reginaldo. Você é um cara que tem uma importância também, desde quando a gente trabalhou lá na aeronáutica, né? E aí lhe considero bastante. Então, a ultrassonografia pode sim dar o diagnóstico de acretismo placentário através da ferramenta Doppler, né? É super importante isso. Eu já peguei vários casos em que se dizia que tinha acretismo placentário, eu fazia ultrassonografia e não tinha. Mas como já tinha sido pedida a ressonância magnética vinha normal. A Tayane, estou em Brasília e aqui as pessoas lhe conhecem por conta da cirurgia de alto risco que fez. Obrigado. Adriele,
Eveline Correia, outra querida paciente. Cíntia Leite, quantas ultrassonografias em média a mulher deve fazer ao longo de toda a gestação? Cíntia, adorei sua pergunta. E aí, às vezes a gente até entende como uma pergunta meio que capciosa, né? E você sabe que a sua pergunta tem um valor inestimável até pelo poder de comunicação que você tem. Na verdade, não existe um número adequado, digamos assim, de ultrassonografias na gravidez. De maneira geral, a ultrassonografia não oferece risco ao feto. Lógico que também não é normal você ficar realizando ultrassonografia todo dia ou toda semana. Em algumas situações especiais, você diminui esse intervalo, certo? Muitas vezes o SUS não lhe dá o direito da paciente, realizar sequer um exame de ultrassonografia, muito menos a ultrassonografia morfológica, a ultrassonografia com Doppler. Já existem até trabalhos da medicina baseada em evidências de que diz que ultrassom não é necessário, certo? De que ultrassom com Doppler também não faz sentido você realizar em gestantes de baixo risco. E aí fica a pergunta, o que é gestante de baixo risco no Brasil, onde as condições de saúde são péssimas, onde a hipertensão ainda é a principal causa de morte materna, onde várias mulheres ainda morrem por hemorragia e a gente não faz nenhum tratamento, em geral, preventivo de massa, né? Não, aí assim, fica meio paradoxal você economizar nesses casos em saúde, sabe? Porque a gente vê de um lado gestantes do sistema complementar, né, particular, convênio, realizando ultrassonografias à torto e à direita, e eu acho que isso está mais certo do que errado mesmo, e no SUS as clientes que sequer realizam ultrassonografia, infelizmente, principalmente aqui no Nordeste, você sabe disso. Aqui a gente teve uma epidemia absurda de zika e microcefalia, até hoje essa questão ainda está bem polêmica e duvidosa, mas pouco se ofereceu à população dos aspectos preventivos relacionados à nutrição, sequer fez parte dessa discussão, se preocupou mais no mosquito, que é importante, se preocupou mais no uso do repelente, se preocupou mais no aspecto físico, né, da prevenção, mas não se preocupou em oferecer mais exames ultrassonográficos. Isso aí, sinceramente, para mim, foi patético. Lógico que a gente entende que o país estava passando por um momento de crise absurda e também entende por que o Nordeste brasileiro, principalmente aqui Recife, Pernambuco, na verdade, teve maior incidência de microcefalia. Isso porque realmente nós estamos muito mais expostos pelas péssimas condições de saúde da população em geral. 98% dos casos de microcefalia e zika ocorreram na rede pública, isso é inquestionável. Então, voltando à sua pergunta, eu não vou lhe dar uma resposta tradicional. Tem gente que diz que são 4, tem gente que diz que são 6. Eu penso da seguinte maneira: se eu avalio a mãe, eu tenho que avaliar o feto. Não faz sentido eu fazer um pré-natal em 2018, pesando a mãe, verificando circunferência abdominal, na verdade, altura de fundo uterino, dando as orientações tradicionais e não olhando o bebê. Então, quando a gestante vem para o meu consultório, ela vem, obviamente, no mínimo em dupla, né? Ela e seu bebê. Às vezes vem com acompanhante, às vezes é de gêmeos, né? A gravidez. Então, para mim, não faz o menor sentido deixar de avaliar o bebê. Eu sou médico dos dois, da mãe e do bebê. Então, nada mais natural do que você realizar o acompanhamento dos dois. E nesse caso, como a consulta é mensal, o que eu digo para as minhas pacientes, isso não é recomendação de protocolo do Brasil, do Ministério da Saúde. Isso é uma rotina do meu consultório. Eu recomendo, todos que fazem acompanhamento comigo sabem, a realização da ultrassonografia mensal. Se tem que ver mãe, tem que ver o bebê também. Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos ver mais se tem mais alguma. Outras pessoas maravilhosas aqui que entraram. Denise, muito bom ter você aqui, Denise. Vamos ver mais. Clark, obrigado. A ultrassonografia não consegue detectar o acretismo placentário, nós falamos. Vamos ver mais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem um comentário aqui de Grace. Bom, se todos os médicos pensassem assim, foi pela outra que vi, meu colo diminuiu 1 centímetro de 7 a 8 semanas e consegui realizar a cerclagem. Já tinha um diagnóstico de incompetência ou insuficiência cervical. Parabéns pelo trabalho.
Juliane Ribeiro, bom te ver por aqui. Como cliente posso dizer que faz a diferença? Parabéns pelo trabalho, doutor Glaucio. Por nada, Jamile. Denise perguntando se eu faço metilfolato em todas as gestantes. O assunto é sobre ultrassonografia, Denise. Mas, não, eu não faço metilfolato em todas as gestantes. Talvez eu seja uma das pessoas que mais prescreve metilfolato, mas eu também não tenho, digamos assim, Eu não prescrevo para todo mundo. Eu expliquei isso já em algumas lives sobre metabolização do ácido fólico e MTHFR. Mais uma vez, trombofilia me perseguindo. Vamos ver aqui, ó. Gabi Canuto, como médica e sua futura paciente, concordo e muito com o que você disse. Parabéns, seu médico diferenciado. Obrigado, querida. O pior é que muitas vezes vários dos nossos colegas discordam disso aí. Muitas vezes é uma questão de mercado, como até já escrevi. Grandes professores meus me orientaram, Glaucio, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Mas tudo na vida você tem que ter aquele cara chato, aquele cara que insiste, né? Aquele cara que tenta realmente fazer diferente. É assim que eu penso, tem que fazer o que é o certo. Através da ultrassom podemos saber se o bebê não está se desenvolvendo para se ele vai ser PIG ou não? Sim, e obviamente é melhor você ter esse diagnóstico com uma pessoa que realize isso aí de forma certificada, no mesmo aparelho e com a mesma rotina. Isso vai ser muito mais fácil com quem realiza ultrassom, o seu ultrassom habitual. Esse negócio de você ficar mudando de ultrassonografista e até de aparelho, isso aí interfere na avaliação do crescimento. Se eu vejo que um bebê ele está, por exemplo, no percentil 20, desde o começo da gestação, ele vai permanecer no percentil 20, excelente. Se ele sair de um percentil 80, 90, ou seja, ele está mais próximo de ser de alto peso do que ser de baixo peso, e de repente esse percentil cai, eu vou me preocupar muito mais. Só que quem vê a paciente de forma isolada não vai ter esse raciocínio de quem está realizando todas as ultrassonografias, entendeu? Ok, eu acho que ninguém tem mais alguma pergunta, né? Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Algumas pessoas, inclusive, enviaram a solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Eu ainda não tenho, eu não consigo, não tenho ainda essa tecnologia para discutir aqui com vocês. Registro também a presença de uma querida neonatologista aqui de Recife, a doutora Emanuela Sena, uma pessoa que eu tenho orgulho de trabalhar com ela. Ela também faz um complemento bem diferenciado. Eu costumo até dizer do fundo do coração que, juntamente com a Ana Veras, que trabalha comigo, e outras neonatologistas, que eu confiaria cegamente da saúde de um filho meu numa sala de parto com essas profissionais. Girlane indica algum obstetra em Goiânia, que Magalhães Camila, que trabalha na mesma linha do senhor. Olha, eu não conheço muita gente em Goiânia. Eu sei que Goiânia, a gente tem renomados profissionais, inclusive na área de medicina fetal. A gente tem um curso de ultrassonografia lá em Goiânia, né, do professor Valdemar Naves, e inclusive é o presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, e certamente na clínica dele, se eu não me engano, a Clínica Fértil, você vai ter excelentes profissionais. Sandra Santos, por que existe tanta diferença no percentual de descolamento quando classificado por médicos diferentes? Porque as pessoas medem diferentes, porque o aparelho ali é diferente e, bom, basicamente o motivo real é esse. E muitas vezes os profissionais, eles costumam tentar ter uma visão mais, digamos assim, racional. Tipo, qualquer coisa sangrou, tem que identificar a área de descolamento. E muitas vezes não é assim. Às vezes você tem área de descolamento que muitas vezes sequer tem importância. E isso muitas vezes deixa a gestante em pânico. Quando, na verdade, ao invés de deixar em pânico, você precisa deixar ela mais tranquila. Então, mais importante do que você dar o diagnóstico possível da patologia, é você saber também comunicar a patologia. Como foi o caso, né, Sandra? A Sandra andou se aperreando com alguns diagnósticos de área de descolamento, quando na verdade a gente devia se preocupar no tratamento e em tranquilizar, até porque a gente já sabe que, pelo menos eu acredito, que o estresse desnecessário pode aumentar o risco em obstetrícia. Um médico da especialidade de trombofilia já tive uma perda e mora em Caruaru, sei que o senhor é um médico muito sucedido, mas a distância fica difícil.
Tem vários colegas em Caruaru. Fábio Lira faz ultrassonografia lá, Antônio Cansanção, tem diversos colegas. Você pode pesquisar os profissionais aí na sua região. Beta Ibode está falando que as ultrassonografias foram importantes na gestação, que ótimo. Dr. Leonardo Alves é maravilhoso no quesito de trombofilia. Aí, acho que deve ser lá de Goiânia, né, que alguém falou. Obstetra na Paraíba, temos vários, temos André Vinícius, temos também Mabel, temos Márcia, não sei se eles ainda fazem obstetrícia. Sheila Pinto, doutor, a suplementação de vitamina D tem importância durante a gravidez? Tem, é aquilo que eu falei da importância da medicina fetal. Então, eu suplemento a vitamina D também no pré-natal de uma forma personalizada, né? Bom, pessoal, acho que acabaram as perguntas sobre o acompanhamento ultrassonográfico no pré-natal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, enfatizo, o meu objetivo nessas lives não é criticar, não é, digamos assim, provocar nenhum espírito de guerra, não, de forma alguma. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar realmente de forma diferenciada, pensando mais no casal, pensando no binômio, ou na verdade no trinômio materno, paterno e fetal. E se a gente pode oferecer algo de melhor para essa cliente, isso deve ser feito. Às vezes a gente sofre bastante porque é difícil você realizar um acompanhamento e, no meu caso, e deixar de fazer as ultrassonografias. É um paradoxo. Se eu sou especialista em medicina fetal, o mais natural seria eu realizar esse acompanhamento. Isso, de forma alguma, diminui, como eu estou enfatizando, a capacidade técnica e prática do seu médico, se ele faz isso de forma isolada. Se ele é obstetra e não faz ultrassonografia no consultório, ou se ele só faz a parte de ultrassonografia e medicina fetal. Eu, por exemplo, na hora que precisasse, eu não teria nenhum pingo de soberba em contactar diversos profissionais aqui da medicina fetal em Pernambuco, como o Dr. Pedro Pires, Dr. Orlando Neto, Dr. Eugênio Tavares, Dr. Carlos Reinaldo. A gente tem muitas clínicas de ultrassonografia e medicina fetal de qualidade aqui no Recife. E também a gente tem que olhar um pouquinho para as pessoas que realizam a obstetrícia geral, clássica e também a medicina fetal assistindo durante as consultas de pré-natal. Boa noite a todos, um feliz 2018 e até a próxima live.